Oi gente, eu sou a enfermeira Sandra Valesca, sou fiscal do Conselho Regional de Enfermagem, sou membro da Câmara Técnica de Fiscalização do Conselho Federal de Enfermagem, sou especialista em terapia intensiva e mestre em cuidados clínicos. Fui convidada pela doutora Ana Paula para passar aqui hoje e invadir o canal Prepara Enfermagem para deixar para vocês uma aula muito especial. A gente vai conversar sobre cuidados paliativos. Você já estudou sobre isso? Você já refletiu sobre isso? A importância da paliação para que o seu cuidado seja mais completo? Então a gente preparou uma aula muito legal a esse respeito. Antes de conferir, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixa seu like e se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente pode continuar essa conversa e desenvolver esse assunto que é tão rico e tão importante para a gente enquanto enfermeiro. Então, gente, a gente vai conversar um pouco sobre o papel do enfermeiro no processo de paliação. Queria, antes de tudo, chamar vocês para uma reflexão, não é? Lembrar que, se você conversou com seus avós, com as pessoas mais antigas de sua família, você deve lembrar que antigamente a morte era vista como um processo mais natural, inclusive que acontecia nas casas da gente. Hoje, com o desenvolvimento das tecnologias, a gente sabe que isso é bom para que se adquira a cura, mas também houve a questão do esfriamento dos sentimentos, como as pessoas colocaram o processo do morrer como algo distante da sua vida, distante do seu dia a dia e difícil de entender e de aceitar que é um processo que faz parte da vida. É difícil a gente pensar nisso, mas morrer faz parte do viver. Na cultura ocidental isso é muito complicado, porque as pessoas querem viver a qualquer custo. Você já deve ter ouvido isso. E quando você para e lê um pouco sobre as culturas orientais, por exemplo, você vê que o sentimento de que essa vida tem início, meio e fim, nas culturas orientais isso é mais tranquilo, isso é melhor compreendido. A gente, profissional de enfermagem, tem na nossa formação muito forte essa questão de salvar vidas. Quantas vezes você já deve ter ouvido, ou você mesmo deve ter dito, no meu plantão ninguém morre, aqui eu não deixo ninguém morrer. Como se a gente realmente, nessa época de Covid, principalmente você deve ter ouvido, eu vou colocar minha capa, os profissionais, os enfermeiros são super-heróis. E a gente não é. Nós somos profissionais que lidamos com ciência, com ética, com compromisso, com o ser humano em todo o seu ciclo vital, do nascimento à morte. E eu não quero ser triste, eu não quero ser desestimuladora, mas a morte faz parte sim desse processo. E nós, enquanto seres cuidadores, enquanto profissionais formados para o cuidado, não podemos esquecer desse momento, de que a gente tem que cuidar, inclusive nesse momento. Que inclusive uma morte tranquila, uma morte digna, é parte do nosso cuidado. A gente não pode dizer que quando a gente perde um paciente, a gente se sente derrotado, embora às vezes esse seja o sentimento que é divulgado, propagado. A gente, enquanto enfermeiro, precisa se revestir dessa compreensão que sim, a gente tem um cuidado baseado na ciência, que preza pela vida, que zela pela manutenção da vida, mas que quando essa vida não é mais possível, que a gente consegue dar para o nosso cliente, para o nosso paciente, um cuidado digno e uma passagem tranquila, sem dor e sem sofrimento, quando isso for possível. Então,
A gente quer ver uma definição que diz que paliativo é algo que melhora ou alivia momentaneamente, mas que não é capaz de curar ou resolver o problema, como acontece, por exemplo, no cuidado paliativo ou no tratamento paliativo, que melhora a qualidade de vida, que alivia o sofrimento do doente, mas não é capaz de curar a enfermidade. Então, os cuidados paliativos são aqueles cuidados assistenciais oferecidos para todo paciente que tenha uma doença que seja fora de possibilidades de cura. Quando a gente visa a melhoria da qualidade de vida através da prevenção do alívio e do sofrimento imposto pela doença. E a gente precisa conhecer a definição do cuidado de fim de vida da Organização Mundial de Saúde, que diz que é uma abordagem para melhorar a qualidade de vida de pacientes e familiares que enfrentam uma doença ameaçadora de vida através da prevenção e do alívio do sofrimento, da identificação precoce e de impecáveis avaliações e tratamento da dor e outros problemas físicos, psicossociais e espirituais. Daí a gente compreender que quando você lida com cuidados paliativos, você transcende o cuidado meramente físico e você traz também para a sua linha de cuidado a família do seu cliente. Porque em todos os momentos da decisão da paliação, a família tem que estar envolvida, a família precisa ser ouvida e é muito interessante quando você consegue sentir o seu cuidado de enfermagem maior do que apenas ciência. É quando você coloca os cuidados paliativos em prática, quando você vê que a gente é mais que ciência, que a gente é um ser humano cuidando de outro ser humano, possibilitando que outro ser humano tenha condições dignas até os últimos momentos de sua vida. Então, mesmo que a ciência esteja muito moderna, a gente sabe que em muitos casos a utilização de alguns meios ela apenas retarda uma morte que é inevitável. Nesses casos, esse fato dela ser inevitável, ela vai sendo adiada com medidas que muitas vezes são dolorosas para o paciente. Não é? Com medidas que, como não tem como reverter esse quadro, que apenas prolongam um sofrimento. Então, aqui a gente chama um pouco da resolução 564, que é o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Essa resolução, no seu artigo 2º, ele nos mostra que nós, profissionais de enfermagem, nós temos o dever de respeitar o direito do exercício da autonomia da pessoa ou de seu representante legal na tomada de decisão livre e esclarecida sobre sua saúde, segurança, tratamento, conforto e bem-estar, realizando as ações necessárias de acordo com os princípios éticos e legais. E também a gente chama a atenção para o artigo 74 da mesma resolução, que fala que nós somos proibidos, nós profissionais de enfermagem, proibidos de praticar ou de colaborar com atos destinados a antecipar a morte da pessoa. Uma coisa que eu gostaria que vocês, de deixar claro, são essas definições de termos, para que a gente possa ter essa clareza quando a gente conversa. A ortotanásia, a eutanásia e a distanásia, para a gente compreender isso na nossa fala. A ortotanásia é o nome que é dado ao processo pelo qual se opta por não submeter um paciente que é terminal a procedimentos invasivos que adiam a sua morte, mas que, ao mesmo tempo, comprometem a sua qualidade de vida. Então, quando a gente fala em cuidados paliativos, a gente chama
os profissionais de enfermagem a compreenderem e colocarem em prática a ortotanásia, logicamente dentro dos princípios legais e logicamente com a autorização da família do paciente. Então, quando se pratica a ortotanásia, você cuida daquele paciente mesmo compreendendo que ele não tem mais possibilidade de cura, então não se usa mais o que a gente chama de medidas heróicas, que tentem prolongar aquela vida a todo custo, mesmo causando sofrimento. Então, quando se chega nesse nível, o que a gente procura fazer é a prática da ortotanásia dentro de todos os preceitos legais. Também definindo, a eutanásia é a prática ativa de se interromper a vida de um paciente em estágio irreversível, sem possibilidade de melhora, com o objetivo de cessar a sua dor. Aqui a gente quer deixar bem claro que a eutanásia no Brasil é crime e que nós, tanto pelos meios legais da justiça e do direito comum, como também pelo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, somos proibidos de praticar a eutanásia, proibidos de fazer qualquer prática que antecipe o fim da vida. Sandra, eu não entendi a diferença de eutanásia para ortotanásia. E aí eu te falo, a ortotanásia você não tem nenhuma medida ativa para... você não vai ter nenhuma medida ativa para antecipar o fim da vida. Pelo contrário, você vai dar conforto, qualidade de vida ao paciente, não deixar aquele paciente sentir dor, e aí você vai deixar a natureza agir. A eutanásia é diferente, você tem uma medida ativa, onde, por exemplo, existem países onde a eutanásia é permitida. Então, é administrado algum medicamento ou feita alguma coisa para antecipar o fim daquela vida. Isso nós não podemos no Brasil fazer. Quero deixar bem claro. Então, que fique bem clara a diferença desses dois termos que a gente está conversando aqui. E a distanásia é o adiamento da morte do indivíduo, geralmente pela utilização de fármacos ou aparelhos que não vão trazer cura e que muitas vezes causam dor, mas que são utilizados ainda, e é o que é uma prática, isso sim é uma prática comum, que você fica investindo, mesmo o paciente não tendo cura, mesmo o paciente sentindo dor. Então, essa é a prática da distanásia, que é você investir mesmo quando não há possibilidade de cura. Isso é uma prática, infelizmente, comum nas nossas instituições. Eutanásia não. E ortotanásia é aquilo que a gente busca quando a gente compreende a importância dos cuidados paliativos. Deu para ficar claro? Algo que eu queria que a gente conversasse também é que a gente precisa entender que quando a gente começa a trabalhar com cuidados paliativos, a gente precisa estar sensível ao sofrimento humano, que nós profissionais de enfermagem precisamos nos envolver de forma positiva com quem sofre, que a gente tem que estar preparado ao diálogo com as pessoas. Ah, mas eu trabalho com pediatria, Sandra. Então é importante que você se coloque ao nível do seu paciente. Procure entender o nível de entendimento que ele tem. Com certeza, muitos colegas que estão vendo o canal trabalham com oncologia, e entre os colegas que trabalham com oncologia, nós temos os que trabalham com oncologia pediátrica. Então, são profissionais que estão rotineiramente convivendo com isso na sua realidade de trabalho, e que tem essa compreensão que a gente precisa conhecer o nível de conhecimento, precisa estar atento ao nível de conhecimento do nosso paciente, para que a gente possa fornecer a ele aquelas informações que ele é capaz de absorver, que ele é capaz de compreender e que possam deixá-lo tranquilo e seguro de estar sendo cuidado por você. Aí então a gente vai conversar sobre algumas ações que são possíveis a gente fazer
para exercer esse cuidado paliativo com o nosso paciente. O controle efetivo da dor e de outros sintomas, dar conforto, atender às necessidades do paciente, proporcionar qualidade de vida, dar apoio espiritual, emocional, religioso e mostrar-se disponível. Algumas coisas que a gente pode fazer e que é muito interessante a gente desenvolver essa habilidade é envolver a família no cuidado paliativo. E coisas que a gente faz enquanto enfermeiro e que são marcantes para famílias de pacientes que estão em paliação, por exemplo, é possibilitar o cuidado com o corpo, a entrada de familiares, se assim eles desejarem, possibilitar um ambiente acolhedor, possibilitar que ele toque o seu ente querido, você se colocar à disposição para tocar, para ouvir, estabelecer um vínculo que possibilite a sensação de dever cumprido após o óbito daquele paciente e contribuir para que a família consiga elaborar esse luto de uma forma menos dolorosa possível. Não dolorosa, a gente sabe que isso não vai acontecer, mas que a família compreenda que o seu ente querido foi cuidado da melhor forma, foi cuidado da melhor maneira e da forma mais digna e humana possível, por uma equipe realmente comprometida. A discussão dos planos de cuidados paliativos, ela deve ser debatida pela equipe. Importante que haja uma equipe que lide com paliação dentro do seu hospital. Essa equipe normalmente é composta por médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social. Essa equipe ela promove reuniões periódicas com as famílias dos pacientes que estão fora de possibilidades terapêuticas, para esclarecer para eles que não vai ser feito nada para antecipar o fim da vida do seu ente querido. Não vai ser feito nada, mas que também não vai ser tomada nenhuma medida heróica, se assim a família desejar e autorizar, que prolongue a vida de forma que quando não há mais cura, tá? Então a gente envolve a família, conversa a família e mediante a autorização a gente inicia cuidados paliativos. Eu gostaria de chamar muita atenção que quem lida com cuidados paliativos precisa entender que cada ser humano possui o seu sagrado e que a gente tem que respeitar o sagrado de cada um. Para muitas pessoas, e vocês devem ter visto na imprensa, o sagrado, aquilo que vai me fazer partir de uma forma mais tranquila, segura. Para umas pessoas, eu vi até na imprensa há pouco tempo atrás, a pessoa pediu um copo de cerveja, uma cerveja gelada. Era um desejo que ele tinha, aquilo não ia matar o paciente, não ia curar, mas fez com que ele se sentisse melhor. Existem casos que o sagrado é sim um apoio espiritual, chamar seu pastor, seu padre, a pessoa, o seu orientador espiritual. E aí a gente, quando trabalha com cuidados paliativos, tem que ter cuidado para quebrar um pouco os protocolos rígidos das instituições e possibilitar que você tenha contato com o seu sagrado, que você tenha contato com aquilo que faz bem, que vai te fazer feliz, que vai te fazer ver que sim, foi muito bom passar aqui e que agora é hora de vou para outro lugar, mas vou em paz e vou de uma maneira tranquila. Eu sei que você está estranhando essa conversa, mas na verdade a gente precisa dessa compreensão na enfermagem, de que nem sempre a cura é possível, mas o cuidado sempre é possível. E você, enquanto enfermeiro, precisa ter essa compreensão de transcendência do cuidado, além da técnica, a transcendência do cuidado humano. A gente chama muita atenção da sua reflexão nesse sentido. Então,
A gente sabe que é muito difícil colocar cuidados paliativos em prática por diversos motivos, indefinições prognósticas, receios de consequências legais, lacunas na capacitação dos profissionais em paliação e diversos outros motivos, tá? Mas a gente, enquanto profissional que cuida de vidas, precisa entender que a gente tem que preservar a dignidade do ser humano em todos os momentos. E estamos com o tempo quase no fim, mas eu preciso conversar com vocês sobre alguns exemplos de cuidado paliativo para ficar claro para você como é a quebra desse paradigma. Eu trouxe o caso Charles Gard, que foi um caso super divulgado na imprensa de um garotinho britânico que nasceu com uma doença incurável e que, quando ele tinha mais de 1 ano, não havia mais nenhuma possibilidade de cura. E mesmo assim, os pais queriam levá-lo para os Estados Unidos para tentar um novo tratamento, um tratamento inovador, mesmo que não houvesse possibilidade de cura. Então, os médicos, os profissionais da saúde, os profissionais do hospital, eles entraram na justiça contra os pais, querendo preservar o direito da criança de morrer sem mais sofrimento, sem ter que pegar um avião, que ir para outro país. E isso chocou a comunidade mundial, porque os profissionais, muita gente disse que entraram na seara familiar. Isso gerou muita controvérsia, mas é bom a gente refletir sobre isso, que os profissionais da saúde, quando você tem um paciente internado, a gente tem que entender que o cuidado daquele paciente, às vezes, precisa ter esse tipo de coragem, de defender o seu paciente, de defender aquilo que é melhor para o paciente. E só para fechar a história do Charlie, a justiça britânica deu ganho de causa aos profissionais, e os aparelhos foram desligados e o Charles partiu em paz. E hoje a família tem a compreensão de que foi o que foi melhor para ele, porque realmente ele não tinha mais possibilidade de cura. E no Brasil, 2 casos que também ficaram conhecidos: o caso do Tiaguinho, que foi muito divulgado em imprensa, que era uma criança que tinha um câncer também terminal, e que a família é muito católica, e o sonho dele era receber a Eucaristia. Para quem é católico, entende que a Eucaristia, para os católicos, é a presença física de Deus. E essa criança tinha esse desejo, e apesar de não ter feito o processo todo de catequese, e como era o sonho dele, ele saiu do hospital e foi e fez a primeira Eucaristia, e dias depois veio a falecer. E também o caso da Ayla, que é uma criança conhecida como a menina dos laços. A Ayla eu tive a honra de cuidar. Impossível não me emocionar, porque eu tive a honra de cuidar. Ela viveu 7 meses e estava sempre assim. Olha só na figura, linda, de lacinhos, bem vestida, de sapatinho, bem cuidada. E ela ficou assim até o momento da partida dela, onde estava a equipe de enfermagem, a mãe teve essa compreensão de não haver medidas heróicas, e a partida da Ayla foi bem tranquila, onde essa mãe vivenciou todos os momentos da sua maternidade, da forma como a natureza permitiu, mas com dignidade, com carinho e com respeito, onde ela teve a oportunidade de vestir a filha, de brincar com a filha, dentro de toda a limitação que existia dentro de uma unidade de terapia intensiva, mas que ela pôde vivenciar a maternidade dela. E mesmo com a partida dessa criança, essa mãe, apesar da dor absurda que ela sentiu, deixou um depoimento lindo de gratidão. E isso foi marcante na nossa vida enquanto enfermeiro. Profissionalmente foi um dos pacientes que mais nos marcou. Então, cuidados paliativos, resumidamente, é isso: compaixão, humanismo, respeito e dignidade. A gente entender e ver
o ser humano, além do respirador, além do antibiótico, além do quimioterápico, aquela pessoa que precisa ser vista, respeitada e dignamente cuidada. Então, além de uma morte digna, o ser humano ele merece ter uma vida digna, plena, até o fim. Quem lida com cuidados paliativos conhece muito essa última frase. A nossa intenção não é adicionar dias à vida, mas adicionar vida aos dias. A gente sabe que a gente não pode acrescentar nenhum minuto de vida a alguém, mas a gente pode acrescentar vida a essas pessoas, vida digna, vida decente, vida bem cuidada. Então eu convido você, enfermeiro, a refletir sobre isso. Pense com carinho sobre isso, na sua prática profissional. Nós temos artigos maravilhosos, nós temos muita coisa bonita a ser vista, a ser vivida, quando a gente consegue mudar o nosso paradigma do cuidar. Não estou chamando ninguém a deixar a ciência de lado, a deixar a tecnologia de lado, mas a aliar a forma humana de tratar a tudo que a ciência e a tecnologia nos oferecem.